e a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu tenho visto as pessoas, às vezes, parando de trabalhar e parando suas atividades neuronais, cerebrais. E o fato é que quanto mais parada você fica, mais riscos você tem em relação à saúde cognitiva, tá? A gente vai envelhecendo e é verdade que o nosso cérebro não vai funcionar exatamente como antes, mas ele é plástico. E aí a gente precisa aprender como lidar com ele, já que vamos viver muito. Então, mudaram suas habilidades para decorar, para aprender, para focar, né? Aí você fala assim: eu acho que eu não posso mais estudar? Não parece que é verdade. Quem vai ensinar isso pra gente já está aqui e vamos conversar sobre aprender nessa fase de maturidade. Ele que é mentor de carreira, psicanalista, vai nos ajudar com toda certeza. Se você tem dúvidas específicas sobre esse assunto, já pode mandar também lá no nosso Vida Melhor Oficial. E eu converso agora com o Lincoln Augusto. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente, uma honra te receber. Obrigado. Alegria também, Lincoln. Vou sentar aqui do seu ladinho pra gente falar sobre esse assunto. Sabe que, coincidentemente, hoje de manhã eu bati um papo com meu pai no telefone e a gente tava falando sobre isso, né? O cérebro precisa de estímulo, não é? Precisa. E aí, Cláudia, tem uma coisa muito interessante que você inclusive falou agora, que é a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade do nosso cérebro continuar aprendendo. Quanto mais estímulos cognitivos eu gero, por exemplo, após os 60 anos de idade, nós temos estudos recentes de neuroimagens que mostram a relação entre o aprender, o aspecto cognitivo e a diminuição da incidência de Alzheimer. Ou seja, tem um aspecto positivo, que é continuar aprendendo, se desenvolvendo, cognitivamente falando, mas também de evitar doenças neurodegenerativas, como é o próprio mal de Alzheimer. Olha que importante. A gente, quando tem filhos, a gente coloca na escola como até um dever, né? A criança precisa estar na escola. Mas hoje, com a expectativa de vida tão aumentada, eu acredito que seja um dever também de quem entra na terceira idade, que tem mais tempo. Estou falando para quem ainda está na atividade, trabalhando feito doido, não. Para quem, de repente, até se aposentou, é um dever voltar a estudar. O ano passado, em 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, teve cerca de 13 mil pessoas acima dos 60 anos de idade que prestaram o vestibular. Coisa boa. Então você vê que é interessante, a gente está tendo um movimento muito curioso de pessoas acima de 60 anos que estão voltando para a sala de aula. Então isso mostra duas coisas fundamentais. Primeiro, que a gente aprende, desaprende e reaprende o tempo todo. Então esse é um aspecto para a gente levar para a nossa vida. E o segundo é a abertura, muitas vezes, dessas pessoas que em algumas ocasiões moram ou vivem sozinhas, mas que entenderam que precisam continuar estudando, né? Porque aliás, olha que saída boa até para socialização, né? E aí a gente vê uma melhora na saúde mental. Por quê? Essa pessoa, ela tem uma menor probabilidade de desenvolver a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e a gente tem baixos índices de depressão, por exemplo. Então eu cuido da saúde mental e eu cuido da saúde cognitiva também. E muitas pessoas falam assim, Cláudia, mas Lincoln, por onde eu começo? Onde é que eu vou estudar? Onde é que eu vou me matricular? E existem muitas universidades no Brasil que oferecem cursos para a terceira idade, que é um curso superior voltado. Aqui, por exemplo, em São Paulo, na capital, a gente tem a USP, que tem um programa muito interessante que mescla pessoas acima de 60 anos com jovens universitários. No Rio de Janeiro, a gente tem a Universidade Estadual do Rio, que também oferece cursos voltados exclusivamente para essa população acima de 60 anos. E você sabe me dizer se é fácil entrar nesses cursos? A maioria deles são gratuitos. Acho que eu digo assim, precisa fazer uma prova, porque na época do vestibular, para a gente conseguir uma vaga na USP ou na UFRJ, é uma coisa dificílima, né?
Cada universidade adota um critério. As que eu tenho mais proximidade e conhecimento, normalmente não tem o critério do vestibular, né? Porque é um curso que ele não é um curso, por exemplo, como esses mais tradicionais, de 2, 3 ou 4 anos de duração. Muitas vezes eles duram muitos anos porque eles vão trabalhando muitas disciplinas. Disciplinas relacionadas à saúde, disciplinas relacionadas, por exemplo, a questões cognitivas, matemáticas. Então, são várias disciplinas que são oferecidas para estimular essa pessoa a continuar estudando. Que maravilha, gente. Olha, e não tem idade para a gente, então, continuar aprendendo. Nosso cérebro se adapta. Ele se adapta justamente por essa facilidade, dessa neuroplasticidade que a gente tem. E aí tem um outro aspecto importante. Tem uma parte do nosso cérebro, o hipocampo, que tem uma reserva importante da memória. A gente também tem estudos que cruzam que quanto mais tempo eu desenvolvo os meus aspectos cognitivos, mais eu levo tempo para retardar os efeitos da memória. Inclusive, eu estava ali assistindo, antes de entrar aqui, você ali preparando junto com a chefe, e você contando um pouco sobre os efeitos que a pandemia, quem teve o Covid, acabou tendo com a memória. Então, o estímulo cognitivo melhora também o hipocampo e faz a gente conseguir preservar melhor aquelas emoções que a gente foi armazenando ao longo da vida. Olha, gente, como é importante. Já contei para vocês, né, que quando eu tive a Covid, eu acho que eu não tinha te falado isso, mas eu fiquei tão ruinzinha da minha parte cognitiva, dificuldade de falar corretamente as palavras, parecia que vinha a sílaba, uma sílaba antes da outra, na ordem invertida. Às vezes eu lia, cheguei a ler aqui uma vez que era assim, colesterol alto, eu olhei alto e li baixo. Sabe assim, que eu falava, gente, o que está acontecendo com a minha cabeça que parecia que estava dando tilt? Eu fiquei desesperada. Eu liguei para a doutora Ana Paula Pena, que é uma neurologista, e falei, doutora, eu tô péssima da memória, não sei mais o que fazer. Aí ela falou, tem mesmo uma síndrome pós-Covid. Aí ela me indicou um estudo que estava sendo feito no Hospital das Clínicas, que era pra gente ser tipo cobaia, né? E aí eu falei, vou me voluntariar se eu conseguir essa vaga, porque são poucas vagas para o estudo, já é maravilha, né? Que já vou ajudando a humanidade e vou me tratando também. Aí eu fiz, eram joguinhos mentais, muito joguinho mental, depois tinha uma neuroestimulação, mas assim, eu até falo isso aqui, que eu fui melhorar mesmo depois que eu comecei a tomar esse suplemento. Aí eu uni também a metilcobalamina, que é com a vitamina B, com complexo B, com magnésio, isso tudo foi me ajudando. Hoje eu tô bem, graças a Deus, né? Minha memória voltou. Mas é horrível, né? Muitas pessoas sofreram bastante, por isso que a gente teve muitos estudos publicados, não só em universidades fora do Brasil, mas a própria USP acabou sendo pioneira em buscar pacientes, pessoas que tiveram pós-Covid, para fazer essa correlação do quanto ela acabou afetando os aspectos cognitivos da memória. Então, por isso, Cláudia, é tão importante a gente não parar de estudar. E muitas vezes a gente escuta, mas eu já sou velha demais, eu já sou velho demais, estudei, já fiz o que eu tinha que fazer. Não se limite, porque o envelhecimento genético ele não tem nada a ver com o envelhecimento cognitivo. Às vezes o nosso corpo vai envelhecendo, mas a nossa mente precisa continuar ativa. E você sabe que muitos idosos também falam assim, não, já não aprendo mais, eu não entendo mais essas coisas, se afastou um pouquinho dessa modernidade. Não sei nem mais olhar para o computador, não sei mais fazer nada no computador, porque, de fato, até o próprio celular, né, ele vai atualizando e as coisas, as funções vão mudando, e se a gente não tiver ali no dia a dia, a gente acaba perdendo um pouquinho o jeitão de lidar com a tecnologia. Mesmo as pessoas que já perderam, se elas voltam a estudar, elas têm ganhos, elas retomam, mas segura aí, que eu quero essa resposta daqui a pouquinho. Tá bom? Tá bom. Eu volto já já. Lincoln, tem muita gente que fala, eu não consigo mais aprender nada. Nossa, eu tô tão esquecida. E aí, vale a pena investir em novos estudos? Vale a pena, Cláudia. Olha, uma boa dica para quem quer começar, que normalmente costuma funcionar bastante, é você aprender uma nova língua, um novo idioma. Porque a gente também tem estudos que mostram que ao aprender um novo idioma, a gente estimula algumas áreas do cérebro que ajudam no processo da neuroplasticidade. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para ir para a faculdade, eu não tenho tempo para fazer um curso diferente, mas muitas vezes pode estudar de casa. Às vezes, do próprio celular, aprender um idioma, escutar um podcast ou assistir
assistir um vídeo que possa estimular esse processo, porque ao aumentar o repertório de novas palavras, o cérebro vai se regenerando. Então eu vou aumentando a minha capacidade cognitiva. Então aprender idioma sempre é uma boa iniciativa. Mas existe mais ganho em aprender um idioma em casa ou, de repente, aprender até um pouco mais devagar, mas um lugar onde tem sociabilização? São estímulos diferentes. Se eu aprendo sozinho, eu tenho um estímulo mais hiperfocado. Se eu aprendo em grupo, eu tenho um estímulo mais social. Se a gente for pensar, sobretudo, para pessoas acima de 60 anos, que eventualmente morem sozinho, ou sejam muito independentes a ponto de terem uma vida ali única, às vezes estar em contato com mais pessoas vai certamente favorecer um outro aspecto que é o social, que também conta muito nas questões cognitivas. Quanto mais eu me relaciono, melhor eu estimulo as minhas questões cerebrais. Porque você vê, né, na época da Covid, muitas pessoas ficaram sozinhas em casa e elas ficaram com muito problema, né? E adoeceram muito rápido, justamente por conta disso. Então aí eu preciso entender qual é o perfil dessa pessoa. Tem gente que fala assim, eu adoro ficar em casa estudando do celular, é comodidade e facilidade. Tem pessoas que precisam da interação social. Agora, a família tem um papel importante aí, Cláudia. Os netos têm um papel importante, né? No caso, os filhos, muitas vezes os irmãos, porque quanto mais próximo essas pessoas estiverem e estimularem, melhor vai ser. Então, se eu escuto minha mãe dizer, eu acho que eu já sou velha para estudar, e eu reforço isso, eu estou atrapalhando ao invés de facilitando esses estímulos cognitivos. Então, o meu papel ali é estimular e dizer, não, vamos lá, o que falta para começar? Vamos estudar juntos? E aí você vai facilitando todo esse processo. Você vê, né? Não adianta falar, eu amo a vovó, amo o vovô, amo meu pai, amo minha mãe. Amar é ação, né? A gente precisa de atitudes. É acompanhar, né? É estar o tempo todo ali, zelando por aquela relação, né? E não se limitar só aí para comer o bolo na casa do vô e da avó, que é bom também, mas que a gente pode aproveitar para quem sabe comer esse bolo falando espanhol, italiano, inglês, estimulando aquela pessoa. Não é só também a língua nova, né? Tudo que a gente vai aprender de novo é importante. Eu até voltei a estudar inglês, mas depois eu fiquei, gente, não era aquilo que eu queria. Aí comecei a estudar piano. Aí eu tô amando, tô achando muito delicioso. Mas eu vejo que é um estímulo também, que eu sinto às vezes o cérebro, sabe, dando nó. Eu diria que aprender um instrumento musical, ele tem também uma característica de efetividade neurocerebral muito grande. Porque tem uma área do nosso cérebro, Cláudia, chamada córtex pré-frontal dorsolateral, que é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, pelo pensar. Então, quando eu, por exemplo, aprendo um instrumento musical novo, dependendo do tipo de instrumento, então, no caso, eu estou estimulando o tato e a audição, porque eu imagino que você está ali o tempo todo escutando e movimentando os dedos. Motora, né? Exatamente. Bom, a gente volta já já, porque a turma já mandou perguntas. Se você ainda não mandou, Vida Melhor Oficial, capricha lá e o Lincoln responde em alguns minutos. Então você me dá mais 3 minutinhos e eu volto, combinado? Combinado. Pergunta na tela! Não é show do milhão, mas se fosse para as perguntas que a gente vai ter aqui, você ganharia, porque você sabe tudo de cérebro. O Fernando diz, minha mãe começou a apresentar um quadro de demência. Dentro da nossa rotina, o que posso fazer para esse quadro não avançar ou mesmo retardar o processo? O primeiro ponto e o mais importante é que ela tenha acompanhamento médico, clínico, que possa ali, eventualmente, acompanhando esse processo de demência. Mas muitas vezes o próprio médico faz algumas orientações de atividades no dia a dia que vão estimulando algumas áreas para que elas possam sofrer um dano menor. Mas aí é o que a gente volta a dizer do papel da família, de ter paciência, de ter carinho, de ter cuidado em fazer esses exercícios, em ajudar a estimular, por mais que às vezes isso possa tomar um tempo, por mais que às vezes isso possa parecer muito repetitivo, mas a família, nesse caso, tem um papel fundamental. Perfeito. Precisa ajudar mesmo. Isso aí, Fernando, bora. Próxima pergunta, gente, é da Gabriela. Ela diz, meu pai tem 72 anos, é aposentado e passa a maior parte do tempo dele deitado vendo televisão. O que posso fazer para ele ter uma vida mais ativa? Ai, vende a televisão. Brincadeira. Dá vontade? Continua assistindo Vida Melhor, vende a televisão. Bom, olha, eu preciso descobrir o que gera estímulo nele. Então, assim, às vezes eu preciso apresentar possibilidades.
Será que aprender, por exemplo, um instrumento musical é uma possibilidade? Será que convidá-lo para visitar um curso ou uma instituição de ensino é uma possibilidade? O que não dá é para olhar aquela situação e dizer, é meu pai fazer o quê, né? Não vou eu querer falar para ele não fazer isso. A gente precisa encontrar formas para estimular e cada um responde ao estímulo de uma forma diferente. Ai, mas tem que fazer alguma coisa, né, Lincoln? 72 anos é muito novo. Tem. Senão, daqui a pouco ele já vai estar... Não só cognitivamente, mas fisicamente também. Né? Sabe que uma coisa que eu estava vendo esses dias, que eu adoro atividade física, né? Que a atividade física, isso é comprovado cientificamente. Retarda, se a gente tem músculo, principalmente nas pernas, nos membros inferiores, a gente retarda, inclusive o Alzheimer, para quem já tem a predisposição. Tem que fazer exercício. A Ângela, olha o que ela diz. No auge dos meus 62 anos, me sinto muito cansada. Sei que deveria ser mais ativa, mas como achar forças para isso? Fico com meus 2 netos o dia inteiro. Isso consome demais minha energia. Vai ter que ter uma troca saudável ali, descobrir coisas que podem interagir com os netos, que sirva de estímulo para eles, mas que também possa servir para elas. Por isso que os jogos, muitas vezes, acaba sendo uma saída muito interessante no aspecto cognitivo. Que tipo de jogo esses netos, tirando a questão só do celular, mas principalmente jogo de tabuleiro, sabe o stop, por exemplo, que é uma atividade bem simples, aquilo pode aproximar os netos e também gerar um estímulo para que ela possa ter algum interesse em alguma atividade. Legal. Agora, se eles são pequenininhos e você, não sei se você é uma avó que nem eu fico com o Bernardo 2 dias na semana, à tarde. Eu saio daqui e eu tenho já esse compromisso. Eu corro tanto, eu subo e desço de árvore, eu planto bananeira, eu viro estrela, eu carrego ele com mais amigos no colo, jogo bola, né? Então, de repente, aproveita aí também para você fazer exercício, né? Abaixa, levanta. Ó, a Tereza Kelmer diz, tenho 55 anos, não sou casada, não tive filhos, às vezes bate uma solidão muito grande. O que fazer para a depressão não tomar conta de mim? Bom, primeiro que ela é muito nova para ter algum sintoma relacionado à depressão. Mas aí volta também aquele outro aspecto que são as relações sociais. Quem são ou onde está o meu círculo de amizades, onde eu posso estimular esse círculo de amizades. Então, muitas vezes a gente sabe que existem centros para aproximarem as pessoas acima de 50, 60 anos, para que elas possam também ter algum tipo de contato. Mas é que assim, vamos lá, eu tenho 54, né? Essa pergunta vem de uma telespectadora com 55. Às vezes, se a gente vai num lugar desses acima de 50, a gente encontra muita gente bem mais velha e aí que tem outros estímulos, né? É difícil. Mas você começou a falar, eu fiquei pensando, se ela, Ângela, né, se eu não me engano, fosse para uma faculdade agora, seria maravilhoso, né? Com toda certeza. E certamente, antes dos 60 anos, ela já teria um diploma para poder começar uma nova profissão. Ou seja, a vida estaria iniciando aos 60, ao invés de estar, por exemplo, com essas limitações ainda aos 50. Pois é, porque se ela não casou, não tem filhos, às vezes bate mesmo uma solidão. Porque a gente faz muito amigos por conta do casal e por conta dos filhos, amigos de filhos, essas coisas, né? Ai, vai para um curso, uma faculdade, lugar onde você veja gente. Você sabe até que eu vi um movimento interessante, Cláudia, agências especializadas em programas de estudantes estrangeiros que têm levado cada vez mais pessoas acima de 50 anos para fazer intercâmbio fora do Brasil. Nossa, seria meu sonho, mas eu já não posso, né? Já tenho filhos, netos e marido, mas você, livrinho assim, bora, menina! Ai, tem uns aplicativos também legais, se a pessoa quer se aventurar, aprender um idioma, você também se inscreve, você não paga nada da hospedagem, troca por serviço em outro país. Você pode ser anfitrião, por exemplo, também. Né? Então, a pessoa vai vir para minha cidade, eu estou cadastrado nesse aplicativo para ser anfitrião e apresentar a cidade. É legal? Ó, possibilidades. Eu queria muito fazer um curso de francês, mas meu marido acha que é dinheiro gasto à toa e eu tenho dificuldade com aula online. Como posso convencê-lo de que isso é importante para mim? Vai ter que começar a convencer em francês ele, né? Para mostrar que o francês realmente pode ajudar. Eu tive uma ideia. Você vai falar para ele o seguinte, olha, a Cláudia disse que se eu não for fazer francês, pode ser que lá na frente eu tenha um déficit cognitivo muito grande, minha memória fique muito ruim e você vai ter que cuidar de mim. E cuidar de uma pessoa é desgastante. Então pensa bem, você vai querer cuidar de mim? Porque se eu começar a esquecer de onde eu vou, quem eu sou e para onde eu vou, aí o negócio fica difícil.
Eu colocaria música francesa também. Você já faz um estímulo ali neurocerebral perfeito para poder fazer essa Carla função. Bruni, que eu amo. Edith Piaf, maravilhosa. Ó, Lincoln Augusto, ele tá lá no dr.Lincoln Augusto. Entra e segue dr.Lincoln Augusto. E o site drlincolnaugusto.com.br. Papo ótimo, amei. Muito obrigada. É sempre uma alegria te ver. É também a minha.